Bom dia a todos, conseguem ouvir? Sim. Ok. Bom dia a todos então. Quero em primeiro lugar agradecer ao professor Dr. Manuel Lopes por me ter inserido neste projeto e à restante equipa de investigação do POCTEP. É com muito gosto que tenho trabalhado com esta excelente equipa e que integro a equipa de investigação do CHRC. Vou então apresentar o estudo Funcionalidade na pessoa idosa institucionalizada e não institucionalizada, apresentando os dados que dispomos até ao momento. A avaliação da funcionalidade da pessoa idosa foi baseada no modelo biopsicossocial da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde, desenvolvida pela OMS, que apresenta 4 domínios distintos para a avaliação da funcionalidade. O domínio funções do corpo corresponde às funções fisiológicas dos sistemas orgânicos, como por exemplo as funções mentais, como a consciência e a orientação, ou as funções do sistema cardiovascular, como por exemplo a tensão arterial. O domínio estruturas do corpo corresponde às partes anatómicas do corpo, como por exemplo os órgãos, os membros e os seus componentes. Já o domínio atividades e participação corresponde à execução de tarefas ou ações pelos indivíduos e ao envolvimento em situações de vida real. É neste domínio que se encontra, por exemplo, a aprendizagem e a aplicação de conhecimentos ou o autocuidado, como tomar banho, vestir-se, comer e beber, entre outras. A CIF considera ainda os fatores ambientais na avaliação da funcionalidade, que englobam o ambiente físico da pessoa, social e atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem a sua vida, como, por exemplo, o apoio que a pessoa tem para a realização das atividades de vida diária. A CIF classifica cada uma das categorias das dimensões referidas anteriormente, tendo em conta as deficiências, limitações ou problemas que a pessoa apresenta em cada um dos domínios. Esta classificação corresponde a um intervalo de percentagens que estão aqui apresentados, tendo em conta que as limitações são variáveis consoante a situação em que a pessoa se encontra. Foi realizado então um estudo transversal, comparativo, com 476 pessoas idosas, sendo que 376 destas pessoas estavam institucionalizadas em ERP e 100 encontravam-se a residir no seu domicílio e a frequentar centros de dia. A recolha de dados decorreu entre julho de 2019 a fevereiro de 2020 em 18 instituições de apoio social a idosos e foi utilizado o instrumento de avaliação Elderly Nursing Core Set através da plataforma MIAP, que foi desenvolvida no âmbito do projeto POCTEP e onde se apresentam todos os instrumentos de avaliação. O Elderly Nursing Core Set foi desenvolvido especificamente para a população idosa, tem por base a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, e foi construído por investigadores da Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora. No processo de validação do instrumento para esta amostra, foram definidos 5 domínios, entre eles o autocuidado, que corresponde às ações como vestir, lavar-se ou mobilizar-se, o autocuidado 2, onde estão inseridos o domínio comer e beber, as funções mentais, que correspondem às alterações da consciência, da memória, entre outras, o domínio comunicação, que diz respeito à capacidade da pessoa para comunicar com os outros, e o domínio relações sociais, que está relacionado com as relações familiares, com o apoio da família e com o apoio de amigos. Como resultados, verificamos que a pessoa idosa institucionalizada apresenta perfis funcionais piores comparativamente com a pessoa idosa no domicílio e com resultados estatisticamente significativos em todos os domínios. O domínio de relações sociais é aquele que apresenta piores perfis funcionais, tanto na pessoa idosa institucionalizada como na pessoa idosa a residir no seu domicílio, o que concluímos que é necessária intervenção neste domínio para que interfere também na funcionalidade e, portanto, existe um grande déficit de intervenção ao nível das relações sociais. Seguidamente, apresenta-se o domínio autocuidado 1, que é o segundo domínio com pior perfil funcional, depois as funções mentais,
o autocuidado 2, que é o domínio comer e beber, e por fim a comunicação. Portanto, a comunicação foi aquele domínio que obteve melhores resultados a nível de perfil funcional. Tendo em conta estes resultados e que as pessoas idosas que vivem no seu domicílio apresentam melhores scores do perfil funcional comparativamente às institucionalizadas, surge-nos então a questão: será o facto de estar institucionalizado que agrava a funcionalidade, ou a pessoa é institucionalizada quando já tem limitações graves a nível funcional? Para dar resposta a esta questão, estamos a desenvolver um estudo longitudinal com avaliação da funcionalidade de 4 em 4 meses a pessoas que estão a entrar em ERP e a pessoas que se encontram no domicílio. Temos tido algumas limitações na continuidade deste estudo devido à pandemia e à dificuldade em contactar com estes idosos. E confrontando os resultados com alguns estudos existentes na literatura, concluímos que alguns autores referem que são preditores de institucionalização o comprometimento funcional e cognitivo, a falta de apoio social e assistência nas atividades de vida diária, o isolamento social, a não participação dos idosos em atividades recreativas e sociais e a falta de apoio a familiares ou amigos. Para dar resposta a estas necessidades, temos desenvolvido outros projetos que visam a implementação de um plano individual de cuidados à pessoa idosa. O plano individual de cuidados aposta na centralidade da pessoa, na integração dos cuidados, numa articulação entre todos os prestadores de cuidados e apoia e facilita a gestão dos recursos. Estes projetos de desenvolvimento do plano individual de cuidados têm como coordenação o professor Dr. Manuel Lopes. E no âmbito do POCTEP temos também projetos que visam o uso das tecnologias de inteligência artificial para dar apoio nas atividades de vida diária e apoio nas atividades instrumentais de vida diária. Bueno, nosotros nos propusimos la siguiente pregunta. Durante la época de confinamiento, ¿han usado las personas mayores de 64 años algún dispositivo tecnológico? Según la proyección del Instituto Nacional de Estadística, se estima que en el año 2068 más del 29% de la población será mayor de 64 años. Sin embargo, si nos fijamos en Extremadura, ese porcentaje de la población mayor de 64 años ya roza el 21%, a lo que sumándole que el riesgo de infección y muerte por la COVID-19 se acentúa siendo las personas mayores un grupo de riesgo, pues entendíamos que era un grupo que requería especial atención. Actualmente prácticamente todo el mundo en estado de confinamiento ha visto disminuido su actividad física, llegando a un desequilibrio ocupacional. El estado de ánimo y la salud mental están muy influenciados por ese desequilibrio ocupacional. Bien. Durante los meses de septiembre y octubre del 2020 se llevó a cabo un estudio interpretativo cualitativo de carácter fenomenológico y estuvimos recopilando información basándonos en estas preguntas. Si se han utilizado servicios, si se han visto algunos problemas a la hora de usar esos servicios, si se ha requerido ayuda y si es fácil tanto el uso de dispositivos tecnológicos como el acceso a los mismos. Se ha tenido en cuenta muestras de dos tipologías. Por un lado, hemos tenido en cuenta pacientes usuarios de centros residenciales que han estado internos durante los meses de confinamiento, por lo tanto, han estado alejados de sus familiares, y la única vía que han tenido de contactar con ellos ha sido mediante plataformas digitales de videollamada, uso de dispositivos tecnológicos. Y por otro lado, hemos tenido también en cuenta a pacientes que no han estado internos, sino que han estado viviendo en su domicilio familiar, o bien cercano a los familiares, o bien dentro del propio núcleo familiar, y que han tenido el tratamiento
Ese tratamiento ha sido de forma telemática. Esas han sido las 2 vías que hemos contemplado. Bueno, y los datos se han analizado después mediante el software cualitativo, el WebQDA. Vale. ¿Qué variables hemos tenido en cuenta? Pues variables generales como el sexo, el nivel socioeconómico de la persona, la accesibilidad a los recursos tecnológicos y esas 2 líneas, ¿no? Si han usado dispositivos durante la pandemia. Se realizaron un total de 18 entrevistas que tras una primera selección y cumpliendo los criterios de inclusión de nuestro formulario, que era un cribado a nivel cognitivo siguiendo el cuestionario de Pfeiffer, era aquellas personas que tuvieran más de 3 errores quedaban excluidas o 4 errores en el cuestionario si la persona no sabía leer ni escribir. También se ha recogido la predisposición para participar en este estudio. Bien, con la primera pregunta de si han tenido, si se han visto en la situación de recibir rehabilitación de forma telemática, nos permite conocer la condición de cada participante según el grado de institucionalización en el que se encuentra, que es lo que os comentaba antes de pacientes internos o pacientes residentes en núcleos familiares. Podemos ver aquí que todos los participantes que estaban internos en residencia no necesitaron recibir el tratamiento de forma telemática porque las propios profesionales de la salud que realizaban el tratamiento seguían yendo a trabajar. Sin embargo, sí que se redujo mucho la temporalidad, es decir, la cronicidad con la que se llevaba a cabo ese tratamiento. A lo mejor de tener 2 sesiones semanales se redujo a 1. Bien, al mismo tiempo, a los 5 participantes que vivían en núcleos familiares se le ofreció la posibilidad de tener esas sesiones de terapia ocupacional, en este caso, de forma telemática, o bien enviándole las actividades por correo electrónico. En el caso de que la persona lo necesitara o lo requiriese, pues esas actividades se imprimían y la persona los hacía en papel, o bien por videollamada. Solo un sujeto de los 5 afirma que ha utilizado la ayuda telemática sin requerir a ningún familiar. Por el lado opuesto, uno de los participantes de los que vivían en el domicilio familiar afirma que no podía acceder a ningún recurso telemático porque vivía con su mujer y tanto él como ella eran de edades semejantes y ni tenían dispositivos tecnológicos ni tenían conexión a internet, y la única forma de acceso para no perder la terapia era que la profesional le llevara un cuaderno de las actividades y se lo dejara en el buzón. Bien, esta reflexión nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué recursos tecnológicos son los que tienen? Podemos observar aquí que solo un participante, como habíamos dicho, tenía acceso de forma independiente a un ordenador y a conexión a internet. 3 de los participantes de los que vivían en el núcleo familiar afirman que sí que tenían acceso a los dispositivos, pero requerían la ayuda de personas cercanas como hija, hijo, sobrina, sobrino, para poder llevar a cabo esas terapias online. ¿Sí? Por otra parte, 4 de los encuestados dicen que sí que tienen smartphone, pero que solo lo usan para llamar, para ver alguna foto o para tareas sencillas como ponerse alguna alarma para la toma de medicación. Sin embargo, descubrimos que muchas de las personas que habían estado en centros residenciales durante el confinamiento necesitaban hacer esas videollamadas para seguir en contacto con sus familiares, demandando la necesidad de aprender a utilizar esos dispositivos de forma autónoma.
porque no querían perder el contacto y por el miedo a que en posibles olas se vieran en esa misma situación de soledad y lejanía de sus familiares y aislamiento. Al preguntar a los participantes, claro, por la autonomía con la que utilizaban los dispositivos, pues vemos que casi de forma unánime, 13 de los 14 participantes del estudio necesitaban ayuda de un profesional o de un familiar cercano para utilizar los dispositivos. Claro, estamos creando de forma indirecta, una dependencia del usuario a un profesional de la salud o a un familiar para poder acceder a un medio tecnológico, un servicio tecnológico, como puede ser un ordenador con conexión a Internet. Así que les hicimos la siguiente pregunta. ¿Le ha facilitado el mantenimiento de su actividad o no? Son los propios sujetos los que reconocen la necesidad de estar ocupados, de una ocupación significativa para mantener su rutina diaria, para mantener un equilibrio ocupacional. Y también son muy conscientes de que la interrupción de las sesiones de rehabilitación cara a cara han influido en la recuperación y en el mantenimiento de habilidades de aquellas personas que tenían las capacidades más mermadas. Especialmente hemos visto que esta limitación se ha visto en capacidades a nivel cognitivo. Bien, interpretando los resultados podemos observar una bifurcación en dos líneas de acción, dependiendo del grado nuevamente de institucionalización de los pacientes que han sido encuestados, ¿no? Por un lado, encontramos cómo la participación social de la persona y la necesidad de relacionarse con compañeros han influido en la percepción de nuevas tecnologías. Los mismos usuarios nos decían, yo antes veía un ordenador y lo veía como un aparato, ahora lo veo como un medio para conseguir un fin. Para concluir, podemos decir que uno de los factores que podríamos determinar para influir en esa percepción que tienen las personas mayores sobre el uso de nuevas tecnologías está influenciado por el factor social. Observamos que aquellos usuarios, aquellos sujetos que han estado aislados y separados de sus familiares, reconocen nuevamente la necesidad, ¿no? Y cómo aquellos usuarios que durante los meses de confinamiento han estado en el domicilio familiar y han utilizado la conexión a Internet y el ordenador como método de acceder a la terapia que estaban recibiendo presencial en un centro, no perciben tanta necesidad porque es algo que pueden decidir. Yo hoy decido tomar la terapia, entonces me conecto a la videollamada, yo hoy no me encuentro con capacidad o no me apetece recibir la terapia, no me conecto. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à organização, quer do workshop do POCTEP, do 4IE, quer do primeiro Summit do CHRC. É um gosto estar a apresentar o trabalho que temos vindo a desenvolver no âmbito quer de um, quer de outro, no fundo, na sua complementaridade. Agradecer também ao professor Manel Lopes pela oportunidade de desenvolvermos todas estas parcerias e todos estes projetos e ainda aos colegas espanhóis, sobretudo ao José Manuel e ao professor Murilho e ainda aos moderadores, ao professor César e também o professor José Manuel.
eu venho apresentar a continuidade de um projeto que nós já estávamos a desenvolver desde 2017, portanto, quando começou o primeiro 4IE, e nós começámos a desenvolver este projeto no decorrer de um desafio lançado por algo que já tinha sido iniciado na Universidade da Extremadura, sobretudo na Faculdade de Medicina em Badajoz. Portanto, nós tomamos como base aquilo que já eram as matrizes desenvolvidas pelos colegas de Badajoz e iniciamos o nosso projeto da construção das bases de dados dos biomarcadores farmacogenéticos em Portugal. Este projeto desenvolveu-se ou está a ser desenvolvido em 2 fases, 2 delas já se encontram. O projeto tem já 2 fases desenvolvidas, portanto, a primeira que teve como base a construção das bases e esta segunda em que estamos já numa análise mais aprofundada dos níveis de evidência e dos graus de recomendação. E é um pouco esses resultados e esse processo metodológico que vimos atualizar aqui hoje, porque já o ano passado o apresentámos no Summer School em julho. Portanto, sabemos que de todos os acordos que temos conseguido ao longo do tempo, tem resultado um património comum muito grande entre Espanha e Portugal, e o património genético não é exceção. Portanto, aquilo que nós conseguimos perceber numa primeira fase é que os medicamentos ou os resumos das características dos medicamentos que apresentam referência a indicadores farmacogenéticos são semelhantes, podendo ter algumas diferenças porque temos em Portugal medicamentos com autorização de introdução no mercado diferentes daqueles que existem em Espanha em algumas das situações. No entanto, existe aqui um património genético comum e também uma informação comum que pode dar origem a um projeto piloto em termos clínicos muito interessante dos 2 lados da fronteira. Em termos de enquadramento, nós sabemos cada vez mais que o mesmo medicamento ou a mesma prescrição não se adequa da mesma forma a cada indivíduo, daí que caminhamos cada vez mais numa abordagem individualizada, personalizada, e com isso tentamos cada vez mais perceber de que forma é que a farmacogenética pode aqui assumir um papel não só de tratamento, mas também de prevenção, nomeadamente prevenção da falta de efetividade e prevenção dos problemas de segurança que surgem não raramente, com bastante frequência, relativamente à toma dos medicamentos. Sabemos que estas alterações farmacogenéticas podem repercutir-se em alterações metabólicas ao nível da farmacocinética e em alterações ao nível do transporte dos fármacos no organismo, portanto será a esse nível que será possível atuar ou com os dados que vamos recolhendo, prever se determinado medicamento, determinado regime terapêutico será o mais adequado ao perfil genético do indivíduo que temos à nossa frente. Em 2019 ou até 2019, o nosso principal objetivo era construir as bases de dados com os biomarcadores que estavam descritos ou que estão descritos nos RCMs dos medicamentos com autorização de introdução no mercado em Portugal. Os nossos colegas de Badajoz fizeram exatamente o mesmo trabalho para os medicamentos com autorização de introdução no mercado em Espanha. E em 2020, depois de terminar estas bases, lançámos-nos no desafio de identificar e caracterizar os níveis de evidência e os graus de recomendação descritos nesses mesmos RCMs relativamente a esses mesmos biomarcadores.
Aquilo que encontramos, embora tenha sido um trabalho hercúleo, que só foi possível com a task force dos alunos de iniciação à investigação que já vêm trabalhando connosco desde o início, permitiu-nos perceber que será necessário um trabalho mais aprofundado e uma demonstração de evidência, uma demonstração digamos, de importância relativamente à utilização ou àquilo que se pretende ser a utilização clínica desta informação. Como eu vos disse inicialmente, a fase 1 e a fase 2 estão já terminadas. Em setembro de 2020 terminamos também esta terceira fase. No que é que consistiu a terceira fase? Depois de construir as bases de dados e de percebermos todos os pares, medicamento, biomarcador farmacogenético que se encontravam descritos nos resumos das características dos medicamentos disponíveis, fomos rever apenas aqueles em que existia essa informação e recolhemos não só graus de recomendação e níveis de evidência que pudessem estar ali de alguma forma descritos, embora haja já alguns consórcios que indicam potenciais classificações para esta questão, ainda não existe uma consistência e um reconhecimento da comunidade científica que nos dê robustez para afirmar sem uma margem de erro tão grande. No entanto, fomos recolher essa informação, sistematizar esses resultados e perceber quais seriam os outcomes resultantes de uma testagem prévia desses biomarcadores, se eles se encontravam ou não descritos, podendo, por exemplo, passar desde a interação farmacológica pela perda de efetividade, pelo desenvolvimento de reações adversas graves. Portanto, fomos sistematizar toda essa informação e ainda perceber se a testagem surgia como recomendada, como obrigatória ou como meramente informativa. Desse screening, a 4.721 medicamentos com autorização de introdução no mercado em Portugal, nós conseguimos obter 1.585 resumos das características dos medicamentos e desta revisão um total de 517 RCMs, portanto correspondendo a medicamentos onde se encontravam descritos biomarcadores farmacogenéticos. Deixem-me também sublinhar que para identificar estes biomarcadores nós utilizamos não só as listagens que estão preconizadas pela FDA, como também aquelas que estão preconizadas pela EMA, de forma a haver uma padronização na identificação e a não surgirem dúvidas durante o processo. Nestes 517, 48 apresentavam descrição da obrigatoriedade de testagem e 10 recomendação para teste, o que significa que todos os outros surgiam como meramente informativos. Percebemos não só que a evidência para as recomendações era frágil, sobretudo porque resulta muito mais de estudos pré-autorização de introdução no mercado, portanto em sede de ensaios clínicos, do que numa posterior robustez e numa posterior recolha da evidência que possa surgir no pós-autorização de introdução no mercado, por exemplo, com estudos de efetividade e segurança. E percebemos também que as classificações, tal como já referi, eram pouco consistentes e que a informação nos RCMs era insuficiente, nomeadamente porque deriva de diferentes guidelines, sem uma padronização a nível institucional e com o reconhecimento científico devido, porque em vários medicamentos de risco verificamos a ausência da informação farmacogenética necessária e exatamente pela necessidade de atualização desta informação
com os ditos estudos da pós-autorização de introdução no mercado. Nesta fase, portanto, isto não é uma mensagem final, é uma mensagem de continuidade, o trabalho continua em curso. Estamos à procura de suporte científico mais robusto, nomeadamente com a recolha de informação sistemática, portanto, através de revisões sistemáticas da literatura nesta quarta fase, para um suporte científico mais robusto, para uma análise dos estudos e da evidência que permita a seguir níveis e graus de recomendação, não só que sejam apropriados, mas também que se baseiem em instrumentos que estejam validados e amplamente reconhecidos pela comunidade científica, e ainda uns ensaios pilotos iniciais com revisões sistemáticas da literatura por classes terapêuticas. E começámos por 3 classes terapêuticas de grande impacto a nível populacional, para podermos prever qual será o potencial de implementação da farmacogenética ou dos alertas farmacogenéticos na prática clínica. Em termos futuros, estamos a desenvolver, a começar alguns e a terminar já outros destes ensaios pilotos para reforço da evidência, nomeadamente estamos a terminar o dos antidepressivos e a começar o dos imunomoduladores e antineoplásicos, com o objetivo de, consequentemente, testarmos um potencial sistema de alerta que nos avise para problemas de efetividade e segurança que possam estar relacionados com a presença de determinadas mutações ou alterações em termos genéticos na prescrição dos medicamentos. Esta é a nossa task force até à terceira fase. Portanto, estes são os alunos que participaram no projeto, sobretudo alunos de farmácia e de ciências farmacêuticas, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e da Universidade do Algarve, em conjunto com toda a equipa que já trabalhava. Em termos de perspectivas futuras, esperamos em breve estar novamente a partilhar a presença de todos os colegas em termos de investigação. Obrigada. Buenas tardes, buenas tardes. A continuación vamos a presentar la ponencia La tecnología ante los retos del sistema de dependencia para los mayores en España. El incremento de la longevidad es una preocupación de primera magnitud para los países desarrollados. Los cambios sociales y culturales y los progresos en materia de salud han tenido como consecuencia sociedades cada vez más envejecidas. En el caso español, el índice de envejecimiento pasó del 39,47 de 1980 al 125,79 de 2020. Esto nos da unas proyecciones para el año 2050, donde el 30% de la población será mayor de 65 años, unos 13 millones de personas, y de estos 4 millones mayores de 80. Para este sector de la población, cuyo deterioro cognitivo, funcional, etcétera, le impide poder desarrollar su vida cotidiana con normalidad, los estados han desarrollado las políticas de atención a la dependencia. En España fue en los años 80 cuando se empezaron a desarrollar, teniendo un punto de inflexión con la entrada en vigor de la Ley de 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. Tanto esta ley como otros marcos normativos a nivel europeo, especialmente la estrategia de la Unión Europea Ambient Assisted Living, tienen en cuenta esta relación entre tecnología, envejecimiento y dependencia. En ese diálogo, en ese contexto es donde se desarrolla nuestra investigación. El objetivo de esta es identificar los principales temas relacionados con el sistema de dependencia en España y las relaciones con la tecnología. Con este primer acercamiento hemos hecho una exploración de estas temáticas para abrir posibles líneas de investigación futuras. La metodología ha sido una revisión sistemática del sistema de dependencia español y su relación con las tecnologías. Esto nos ha permitido caracterizar el sistema de dependencia en España y detectar los principales temas.
ocupa un lugar central en el debate científico el modelo familista de cuidados en España. Esto es, aquel modelo donde la familia es el principal proveedor de los cuidados a las personas mayores. Además, esto tiene un profundo sesgo de género, donde son las mujeres las principales responsables de dichos cuidados. A pesar de los profundos cambios socioculturales que se han dado en la sociedad, con la incorporación de la mujer al trabajo, o con los cambios en el modelo familia, o los avances legislativos. Y en especial con el profundo cambio, sobre todo a partir de los años 90, del modelo de residencias de mayores, que en España se extendió, esa cobertura se extendió muchísimo. Sin embargo, a pesar de estos, de estos desarrollos y del éxito del modelo de residencias de mayores, desde el ámbito científico y desde las políticas públicas se destacan los beneficios de prolongar lo máximo posible la estancia de las personas mayores en el hogar. Beneficios tanto a nivel de su bienestar, de la salud, de su bienestar emocional, etcétera. Esos beneficios entrarían dentro de lo que se llama el paradigma de la home-based care, es decir, la prolongación lo máximo posible de la estancia de las personas mayores en el domicilio. Esa idea de desinstitucionalización que ha permeado tanto en el ámbito de políticas públicas como en el ámbito científico se ha acentuado y se ha convertido en un debate público a raíz de la pandemia de COVID-19. Otro de los temas importantes detectados en la revisión de la literatura científica ha sido el carácter multinivel del sistema de dependencia en España. Esto es, que intervienen tanto a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal, siendo un sistema ampliamente delegado en el ámbito autonómico. Algunos autores destacan la complementariedad como algo positivo entre los distintos niveles de la administración pública. Sin embargo, otros autores ponen el acento en los problemas que genera este carácter multinivel, como desbalances en la financiación, el exceso de burocracia y la colisión de competencias que se han hecho también especialmente patentes a partir de la pandemia de COVID-19. El siguiente tema destacado en la revisión ha sido el desarrollo de la ley de dependencia y su impacto en la crisis económica y el impacto de la crisis económica de 2008. Sin duda, el desarrollo de la ley de dependencia fue un avance en el derecho de las personas dependientes. Fue un avance en el derecho de las personas dependientes, llegándose a constituir en el cuarto pilar del estado del bienestar. A esto habría que sumar que con esta ley se consolidó la descentralización del sistema de dependencia en España, que mencionábamos anteriormente. Sin embargo, el desarrollo de esta ley fue bastante deficiente o ha sido bastante deficiente a causa del impacto de la crisis económica, del impacto de la crisis y de las soluciones que desde las instancias políticas se dieron a la crisis, ya que estas vinieron desde la perspectiva de la austeridad con la consecuente menor inversión pública, y eso tuvo al final como consecuencia un desarrollo deficitario de dicha ley. Además de esto, otro tema destacado sería el de la informalidad laboral de las personas cuidadoras. Esto estaría ligado al desarrollo deficiente de la ley de dependencia, en tanto en cuanto la propia ley promovía la regulación y las mejoras de la situación de las personas cuidadoras. Además, influye en esta situación de informalidad el modelo familista, dado que dentro del hogar, dentro del núcleo familiar, las relaciones de cuidado no están reguladas laboralmente entre familiares. Y por último, la crisis de 2008 influyó también en esta informalidad desde el momento en el que con los altos índices de desempleo las familias tenían menos capacidad adquisitiva y tenían menos capacidad para contratar de manera regular. Asimismo, las personas que estaban desempleadas entraban en las dinámicas de economía sumergida. Para cada uno de estos temas hemos ido desarrollando distintas posibilidades de aplicación de las tecnologías. En relación al modelo familista y la desinstitucionalización, con este paradigma de la home-based care, encontramos, por un lado, las tecnologías de la e-healthcare, es decir, tecnologías de la comunicación, como teléfonos móviles, aplicaciones, mensajería instantánea, que ya se están desarrollando y en algunos casos con mucho éxito. Por otro lado, tenemos dispositivos
como robots, sensores, wearables, asistentes de voz, que podrían ayudar a prolongar la estancia de las personas mayores, fomentando su autonomía en lo que sería esa idea de smart homes, de casas inteligentes apoyadas con tecnología de asistencia. En relación al modelo multinivel y algunos de los problemas, por ejemplo, la coordinación entre administraciones y el exceso de burocracia, entendemos que una administración electrónica bien desarrollada puede ayudar a aliviar estos problemas. En relación a la ley de dependencia, hay que mencionar que esta contempla una tecnología, la teleasistencia, en su artículo 15 dentro del catálogo de servicios y en su artículo 22 como un derecho. Además, la disposición adicional 10ª señala que las administraciones promoverán la investigación y el desarrollo de tecnologías para... Profesor, un minuto para terminar. Personas mayores, perdón. Bueno, y para ir terminando, decir que en relación a la crisis, la inversión en tecnologías relacionadas con el Home Based Care permitiría una optimización presupuestaria que haría más resilientes a los sistemas de dependencia, y en relación a los cuidadores informales, destacar que sí, que hay evidencias que la introducción de tecnologías reduce el estrés y la sobrecarga de esto. Por último, y vamos a resumir muchísimo, decir que el aporte de las ciencias sociales puede enriquecer los modelos de adopción de tecnología para luego posteriormente vincularlos a las tecnologías en relación a las políticas públicas, y que los marcos normativos, es decir, las legislaciones, se tienen que adaptar a los nuevos desarrollos tecnológicos para las personas mayores. Perdón por el exceso de tiempo y muchísimas gracias. ¿Pueden ver la presentación? Sim, senhor professor, estamos a ouvir e a ver se tem problema. Muito obrigado. Perfecto. Mi nombre es Javier y soy quien va a presentar el paper Time Series Forecasting para la predicción de la evolución del perfil funcional de los ancianos. Lo primero es contextualizar e introducir de dónde surge nuestra propuesta. Las personas mayores, con la edad, desarrollan muchas enfermedades comunes en este grupo de personas, como podría ser la artritis, demencia o problemas cardiovasculares, o sufren de ciertas pérdidas de capacidad en muchos casos. En concreto, en este artículo nos centraremos en cómo se degrada el perfil funcional de las personas con el paso de la edad. Creemos que en muchos casos este degradamiento sigue un patrón común en ancianos con características similares y, por tanto, ser capaces de analizar este degradamiento nos permitirá predecir cómo va a evolucionar el perfil funcional del anciano en el futuro próximo, en base a las evaluaciones previas del mismo y la evolución de ancianos que presentan un cuadro similar, pero en un estado más avanzado. Ser capaz de realizar estas predicciones minimizando el error de las mismas y aumentando la cantidad de tiempo a futuro que podemos predecir ayudará a obtener mejores resultados de los profesionales de la salud mediante lo que se conoce como medicina preventiva. Tras contextualizar el problema que tratamos de resolver, este es el índice que hemos seguido para realizar nuestro trabajo y el que seguiremos en esta presentación. Lo primero de todo ha sido buscar propuestas en el ámbito de la salud que justificasen que lo que queríamos realizar tiene sentido. En este sentido, hemos encontrado trabajos que proponen el análisis temporal de las enfermedades crónicas, trabajos que hablan de la importancia de la medicina preventiva para la medicina en general, y trabajos que hace muchos años, mucho antes de la llegada de las actuales tecnologías para análisis de datos, ya ponían sobre la mesa la necesidad de definir herramientas que permitiesen anteponerse al desarrollo y avance de las enfermedades crónicas y todas aquellas que presentan una evolución que puede ser tratada como una serie temporal. Lo siguiente era analizar el estado del arte de las soluciones tecnológicas que tratasen ya de ofrecer soluciones similares a la misma u otras dolencias. En este sentido, hemos encontrado propuestas que permiten analizar el estado actual de un paciente para determinar si puede tener alguna enfermedad concreta, o que proponen tecnologías para desarrollar propuestas como la nuestra, mediante lo que se conoce como técnicas de Deep Learning. En cuanto al conocimiento del que partíamos sobre el perfil funcional de los ancianos, era aquel que nos proporcionaba la plataforma MIAPE, desarrollada por los autores de este artículo, donde se evalúan ancianos de, entre otras cosas, el perfil funcional,
mediante el formulario NCS, que ya ha presentado Lara en su ponencia. Las evaluaciones del perfil funcional evalúan 3 aspectos del anciano: las funciones corporales, la estructura del cuerpo y los factores ambientales. Mediante estos 3 se obtiene el perfil funcional general y un valor para cada uno de los 5 indicadores que los caracterizan. Por tanto, gracias al conocimiento adquirido en la fase de background, decidimos proponer una solución basada en Time Series Forecasting, una técnica de Deep Learning o aprendizaje profundo que permite analizar series temporales y predecir cuáles serán sus siguientes valores. En este caso, trataríamos la evolución del perfil funcional como 3 series temporales, una por cada una de las medidas del mismo. Mediante un modelo de Time Series Forecasting, lo que haríamos sería predecir el siguiente valor para cada una de las series temporales, teniendo, por tanto, la previsión del resultado de la próxima evaluación del perfil funcional del anciano. Para poder hacer esto mediante un modelo de Deep Learning, era necesario estipular en base a qué número de las últimas evaluaciones del anciano se iba a predecir la siguiente, así como estipular que la franja de tiempo entre cada evaluación fuese similar, para que pudiese saberse a qué fecha futura correspondería la evaluación que se está prediciendo. Por último, y antes de implementar el modelo, es necesario saber qué tipo de problema de Time Series Forecasting es este. En concreto, estamos ante un problema de Multivariate Forecasting, ya que tratamos de predecir 3 valores con las series temporales con múltiples series paralelas, dado que usamos 3 series temporales paralelas en el tiempo para realizar las predicciones. Con todo esto definido, creamos un modelo de Deep Learning con redes neuronales recurrentes, específicamente redes LSTM o Long Short Term Memory. Como vemos en la figura, se toman los valores de cada uno de los 3 indicadores para las 2 últimas evaluaciones y se predice el valor de la siguiente evaluación. Usar solo 2 valores para tratar de predecir no resulta nada óptimo, pero como veremos a continuación, con los datos de los que disponíamos no podíamos hacer predicciones basándonos en más medidas. Los datos con los que llevamos a cabo el caso de estudio al que aplicamos nuestra propuesta serán los de MIAPE. En esta plataforma, al momento de realizar la validación, se guardaban datos del perfil funcional de 647 ancianos. En concreto, se guardaban 720 evaluaciones. Para validar nuestra propuesta, se descargaron los datos de los ancianos anonimizados. Tras descargarlos y procesarlos, nos dimos cuenta que solo 22 pacientes tenían 3 evaluaciones o más, por lo que tuvimos que limitar el número de datos con los que predecir la siguiente evaluación a 2, para poder contar con algún registro para entrenar una primera versión del modelo. Con estos datos obtuvimos resultados como los que se muestran en estas gráficas. En la gráfica de la izquierda se muestran los resultados obtenidos con una precisión del 65% aproximadamente en la predicción de las siguientes evaluaciones. En la gráfica de la derecha se muestra la función de pérdidas de modelo, que permite saber si el modelo de Deep Learning, el modelo de inteligencia artificial, se está entrenando correctamente. En este caso, la gráfica dista de un entrenamiento ideal. Sin embargo, estos resultados no pueden tomarse como datos definitivos por la necesidad de más cantidad de datos para evaluar la propuesta. Y hasta aquí es hasta donde hemos podido llegar con nuestra propuesta y los datos con los que contábamos. Esperamos que una vez que los cuidadores puedan seguir recopilando datos de los ancianos y crezca el tamaño de nuestro dataset, podamos evaluar la propuesta con una cantidad más grande de datos. Otros trabajos que tenemos pendientes es poder generar grupos de ancianos que presentan evaluaciones similares, creando modelos que ofrezcan predicciones más personalizadas. Y si llega a ser esto posible y llegamos a tener distintos modelos para cada grupo de ancianos, tener técnicas que ayuden a definir de forma automática estos modelos y ajustarlos de tal forma que se reduzca la cantidad de trabajo que lleva a mantener el sistema. Como conclusiones, decir que gracias al estudio previo y a la propia propuesta hemos podido determinar que anticiparse a la pérdida funcional de los ancianos es posible, que hemos visto que existen más campos como las enfermedades crónicas donde esta propuesta podría aplicarse, así como la necesidad que surge de más datos para poder seguir trabajando en nuestra propuesta. Nada más que contar, espero que os haya parecido interesante. Si alguien quiere conocer más en detalle la propuesta, en esta diapositiva podéis ver mis datos de contacto y gracias a todos por vuestra atención.
Bom dia a todos, o meu nome é Maria de São Marcos, sou da Universidade de Évora, represento um grupo de trabalho. Dou os parabéns à organização e agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido no âmbito de um projeto, neste caso um projeto de mestrado, e vou começar então a apresentação. O título é O idoso com depressão, qual a intervenção mais eficaz, uso de antidepressivos ou exercício físico? Só um bocadinho. Está difícil hoje. Ok. Vamos apresentar o objetivo, a introdução, uma metodologia, ou seja, a metodologia desenvolvida, resultados e uma pequena conclusão. Em termos de enquadramento, dizer que a depressão é uma comorbilidade associada ao envelhecimento, que é do conhecimento de todos nós. Em 2015 estimou-se que haveria mais de 300 milhões de pessoas no mundo com depressão ou com algum tipo de ansiedade, e a Organização Mundial de Saúde já dizia isto em 2019, agora ainda será pior, com toda a certeza. O envelhecimento por si não é causador de depressão, apenas quando são experienciados pelo indivíduo sentimentos negativos relacionados com o próprio envelhecimento, tais como o isolamento e solidão, com a perda de cônjuge, a perda ou mudança de papéis na sociedade, com a saída da vida ativa, por exemplo, a reforma, o desenraizamento familiar pela institucionalização, levam a que se recorra ao consumo de antidepressivos e a outras medidas não farmacológicas, como o exercício físico. Isto também está descrito tanto pela DGS como pela Organização Mundial de Saúde. Em termos metodológicos, realizou-se uma revisão sistemática seguindo o acrónimo PICO, que pretendeu encontrar evidências sobre qual a intervenção mais eficaz em pessoas com 60 anos ou mais com sintomatologia depressiva sujeitas às seguintes intervenções: toma de antidepressivos ou exercício físico, mas que estas pessoas permanecessem nos seus domicílios. Foi feita pesquisa nas bases de dados, na Sinal, na Medline, Cochrane, PubMed, Cielo, e foram encontrados, depois de um longo trabalho dos investigadores, 5 estudos, depois de aplicados também os critérios de inclusão e de exclusão. Dos 5 estudos encontrados, 2 deles são quase experimentais e 3 são analíticos e transversais. Dos quase experimentais, fazendo a análise crítica dos mesmos, chegamos à conclusão, utilizando as grelhas do JBI, chegamos à conclusão que um deles cumpria os critérios em 100% e o outro em 55%, mas mesmo assim optámos por o incluir, porque era um estudo importante. Nos estudos analíticos transversais, aplicando as checklists de avaliação crítica, também da JBI, concluiu-se que dos 3 rondavam todos mais ou menos a mesma percentagem de satisfação dos critérios da avaliação e foram todos eles incluídos. Dizer que esta pesquisa foi feita de 2015 até 2019, o espaço temporal. Em termos de extração dos dados, dizer aqui apenas desta tabela longa que do primeiro estudo encontrado de 2019, o estudo de Silva et al., pretendeu analisar efeitos de um programa de exercício físico sobre marcadores sanguíneos, autonomia funcional e nível de pressão. O estudo de Gonçalves, 2015, avaliar os indicadores de pressão de idosos praticantes de exercício físico. O de Adjar, de 2017, analisar sintomas depressivos e fatores associados, utilização de antidepressivos e a presença de diagnóstico de pressão em idosos. Furtado, em 2018, analisar a aptidão física, funcional e psicológica a nível de pressão dos idosos. E Braga, em 2018, escrever uma proposta de protocolo e verificar o seu efeito nas funções cognitivas em idosos com diagnóstico de pressão maior. Em termos de discussão, relativamente ao uso de antidepressivos, que era o que estava em estudo, uso de antidepressivos e atividade física, apenas um dos estudos se referia a esta intervenção.
e referia que, após a aplicação da escala geriátrica de depressão aos 248 idosos, foi verificada a presença de sintomas depressivos em 81 idosos, sendo que 63 com indicativo para depressão leve e 18 para depressão grave. Verificou o diagnóstico prévio de depressão em 55 deles, sendo que 42 faziam medicação antidepressiva. Entre os 167 idosos sem indicativo de depressão, 20 afirmaram tomar medicação antidepressiva, entre os 103 idosos com indicativo de depressão leve, 14 tomavam antidepressivos e entre os 18 com indicativo de depressão grave, 8 faziam uso de medicação antidepressiva. Todos estes idosos não desenvolviam qualquer atividade física. Estes dados corroboram com o que referem os peritos na área, tanto a nível das sociedades científicas, Organização Mundial de Saúde, DGS, relatórios especialistas e outros estudos sobre a toma de medicamentos antidepressivos em geral e, em particular, aqui nos idosos. Relativamente à intervenção em exercício físico, é que ela estava em comparação. Silva, no seu estudo, que consistia desenvolveu um estudo que consistia numa caminhada supervisionada e ginástica, realizados durante 16 semanas, com uma frequência de 3 vezes por semana e duração de 60 minutos. Às 10 semanas e às 16 semanas verificou-se melhoria da capacidade funcional e a redução dos níveis de depressão. Braga, o outro estudo encontrado, refere que um treino constituído por 20 minutos de caminhada e 30 minutos de exercício aeróbico intervalado de moderada intensidade, seguido de 10 minutos de alongamento e exercício de relaxamento, teve um efeito positivo no desempenho das tarefas de atenção, função cognitiva e dupla tarefa visoespacial, após os exercícios de treino propostos e ao longo das 9 semanas. Gonçalves, no outro estudo encontrado, refere que os participantes que praticavam exercício físico há menos de um ano apresentavam indicativos de depressão e os que praticavam exercício físico há menos de 10 anos não apresentavam indicativos de depressão. Ou seja, existe aqui evidência entre a associação benéfica e significativa entre indicativos de depressão com o tempo de prática do exercício físico. Furtado referem que após o estudo de Furtado et al. Referem que após o período de 3 a 12 meses de participação em atividades de exercício físico, o grupo não apresenta quadro de depressão, com recurso à avaliação da escala de pressão geriátrica também este estudo. Em título de conclusão e dando resposta à questão de pesquisa, verificamos que após a avaliação dos artigos incluídos, a maioria dos estudos relativos ao exercício físico e o idoso com depressão, este contribuiu para uma redução ao nível da depressão do mesmo. Os resultados encontrados sobre a efetividade dos antidepressivos na sintomatologia da depressão foram fracos, não permitindo tirar conclusões consistentes sobre esta intervenção. Contudo, nós sabemos que existem com certeza outros estudos que nós não conseguimos encontrar, que mostram dados muito consistentes sobre esta temática. Portanto, encontramos poucos estudos que abordam a temática, que realçam a necessidade de realização de mais pesquisas sobre o tema. Sugerimos numa pesquisa futura, incluir também como estratégia de intervenção a tecnologia no idoso com depressão e hoje, com certeza, no contexto que vivemos, em termos de contexto pandémico, o consumo de antidepressivos de certo aumentou de forma exponencial e consideramos que também seria interessante estudar a depressão nestas 3 vertentes nos dias atuais. Desde 2 imagens, 2 idosos que me dizem muito e uma com 87 anos e outros que rondam os 70 anos, sem tomar antidepressivos e felizes na sua velhice. Obrigado pela oportunidade. Uma intervenção final deste workshop, agradecer, portanto, à organização por esta pela nossa inclusão, na pessoa da senhora professora diretora deste centro, a senhora professora Helena Canhão, o nosso agradecimento de nos ter incluído nestes dias de trabalho do CHRC, que de facto têm sido muito proveitosos para o desenvolvimento de um conjunto de investigadores e da ciência
deste grupo. Passava só a dar aqui alguns detalhes do projeto. Portanto, nós temos já financiados 2 projetos, os 2 projetos em conjunto já têm um valor de 2,5 milhões de euros. O primeiro projeto terminou e passava a compartilhar aqui a minha tela para dar aqui alguns dados sobre este projeto. Este projeto, portanto, desenvolvia-se ao longo destas 4 atividades, quer a inovação da saúde do idoso, aos modelos e processos de cuidados e políticas públicas, na avaliação e desenvolvimento de situações tecnológicas e questões de funcionamento entre os prestadores. Portanto, no fundo, o primeiro projeto está terminado, do seu resultado resultam plataformas eletrónicas de comunicação com, portanto, os nossos, quer dos investigadores, entre investigadores, quer depois com os end users. Portanto, estamos a desenvolver um conjunto de tecnologia que tem por base, no fundo, também a autoperspectiva da vulnerabilidade que este grupo dos idosos poderá vir a ter na sua utilização. O primeiro projeto está terminado, portanto, aqui há alguns dados sobre ele. Podemos observar que foram entregues cerca de 274 produtos, entre produtos tecnológicos, plataformas de digitalização, quer também um conjunto de papers. Só em Scopus este projeto publicou, entre o conjunto de mais de 50 investigadores, publicámos 203 papers indexados em Scopus. Em livro ou com alguma indexação, publicámos cerca de 59 capítulos ou artigos indexados. Fomos desenvolvendo, portanto, esta perspectiva ao longo deste período. Tem um especial enfoque, nomeadamente nas questões ligadas às questões transfronteiriças. Portanto, nós vamos desenvolvendo um conjunto de trabalho alicerçado na integração transfronteiriça ao nível deste conceito do envelhecimento. E temos o prazer de termos trabalhado num ambiente, eu diria, não multiprofissional, mas transdisciplinar, onde a Universidade de Extremadura, nomeadamente com a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Beja, o Instituto Politécnico de Porto Alegre e a ARS do Alentejo têm trabalhado em consonância no sentido de fazer esta integração transfronteiriça ao nível deste conceito. Portanto, cabe-me agradecer a todos a vossa participação no nosso workshop. Agradecer mais uma vez, portanto, à organização e agradecer em muito especial, tanto aos senhores coordenadores atuais do projeto, o Sr. Professor José Garcia Alonso e o Professor Manuel Lopes, que é o coordenador principal também deste projeto, que agora terminou. Portanto, passar a palavra à professora Ruth Diniz de Sousa e penso que damos por terminado este workshop. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar convosco. Muito obrigada pelas interessantíssimas apresentações e pelo mérito dos trabalhos apresentados. Nós vamos agora terminar a primeira manhã do CHRC First Annual Summit. Voltaremos às 14h30 com o tema da promoção em saúde das populações e estilos de vida. Vamos ter uma conferência sobre o tema e também uma mesa redonda e depois uma apresentação de trabalhos nesta área temática. Às 14h30 contamos convosco. Recordo que podem consultar os pósteres no site do evento e até já!